Paz do Senhor, irmãos, mais uma celebração começando e hoje é um culto muito especial, porque hoje é domingo de ressurreição, hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor. Em Salmos 32:8, fala assim: Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, eu aconselharei e cuidarei de você. Por acaso você está vivendo um pouco perdido, sem saber para onde você vai, qual rumo tomar? Já experimentou ter uma vida guiada pelo Senhor? Então Deus quer falar conosco nesse dia sobre isso, nessa nova série que está começando. GPS, Guiados pelo Senhor. Não perca, será um momento extraordinário. Abra seu coração, alinhe sua mente. Bom dia. Quantos estão felizes nessa manhã? O salmista nos diz em Salmo 133, versículo 1: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos unidos adorar ao Senhor. Amém? Cuidado
Amém, bom dia, a paz do Senhor. Eu queria pedir para você virar para esse irmão que está do seu lado, para essa irmã que está do seu lado e falar assim: que bom que você veio. Hoje é um dia muito especial porque nós estamos aqui reunidos buscando a um Deus de milagre. E o nosso Deus, Ele é tão grandioso que talvez hoje aqui nós vamos expressar ou nós vamos viver as duas maiores expressões de graça do Senhor para a nossa vida. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco e nós vamos presenciar aqui o batismo. E eu preciso confessar uma coisa para vocês: algumas coisas me emocionam: apresentação de criança e batismo, porque ali a gente vê, na apresentação de uma criança, os pais entregando um bebê, a vida daquela criança ao Senhor, e oferecendo aquela criança ao Senhor, pedindo para que o Senhor cuide daquela criança, cuide de cada passo. E aqui no batismo, nós podemos presenciar o início de uma nova vida. Alguém que teve uma escolha, alguém que tomou uma decisão de viver algo novo, assim como nós tomamos um dia, amém? Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento, para a gente agradecer ao Senhor, porque, Pai, muito obrigado, Pai, porque a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou um dia, Pai. Nós estávamos em um lugar perdido, Senhor, sem saber aonde ir, sem saber qual é o nosso caminho, Papai, mas o Senhor estendeu as suas mãos, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe até aqui hoje, Pai, porque nós podemos ver, Senhor, que o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de cada detalhe. E mais do que isso, Senhor, o Senhor tem renovado a sua aliança conosco, Papai. O Senhor tem nos lembrado que o Senhor é o nosso único alvo e o nosso único objetivo. Então, Senhor, nessa manhã nós te damos toda a liberdade em nosso meio. Nessa manhã, Espírito Santo de Deus, invada o nosso coração, porque nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos ser tocados, Papai, e nós queremos nos lembrar que só o Senhor é o Deus da nossa vida. Portanto, Senhor, se faça presente em nosso meio, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Você veio e me trouxe
erga a tua voz, igreja. Não há nada melhor. Tu és o nosso bem mais precioso, Senhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Aquele que era, é e todo sempre será, Jesus. Aleluia. Tu és o nosso bem mais precioso. O que podemos nós fazer se não se render a este amor? Feche os seus olhos e sinta o amor do Senhor te envolvendo. Sinta o amor do Senhor te tocando aí onde você está. Sinta o amor do Senhor te perdoando, te lavando, te remindo. Senhor, nós nos derramamos diante de Ti. Nós abrimos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Vem reinar em nós, Jesus. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou,
precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Paz seja convosco, amém? Vamos ofertar ao Senhor com muita alegria, com gratidão no nosso coração. Você que trouxe aí o seu dízimo, trouxe a sua oferta. Estamos iniciando o 7º mês desse ano de novos começos, um ano muito especial, poderoso do céu sobre as nossas vidas. E eu quero abençoar esse mês que vai iniciando aí na sua jornada, que o Senhor lhe prospere de maneira poderosa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, somos muito gratos ao Senhor. Obrigado pelo seu amor e pela sua bondade sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pelo seu favor, Pai. O Senhor é Deus que cuida, que zela, Senhor. O Senhor é o Deus que não deixa faltar em nenhum momento, em nenhum tempo. O Senhor é o Deus que faz com que os celeiros transbordem. Assim diz a tua palavra, Pai, e nós cremos nisso. Eu quero abençoar a vida deste teu filho, desta tua filha, Senhor. Que esse mês de julho, Senhor querido, que se inicia para nós, ó Pai, nesse dia de hoje, seja um mês, ó Deus querido, de bênção, Senhor, recalcada, sacudida, transbordante, como diz a tua palavra. Ó Deus querido, que em nome de Jesus, não só não falte, Pai, mas também, ó Deus querido, transborde, para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos, ó Deus querido, também, ó Deus, suportar aqueles que mais necessitam, Pai. Nós oramos com gratidão, Senhor, e abençoamos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Há um QR Code aqui na minha retaguarda, há um QR Code aí no seu banco, para você que está online conosco, não é? Você está assistindo aqui agora às 8h32 da manhã, aqui na CPI Central. Você deve estar assistindo às 8h32 da noite aí na sua casa. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Começamos o dia nublado, não é, irmãos? O dia começou nublado, mas vai terminar verde e amarelo, amém, irmãos? Vai terminar verde e amarelo, vai. Vai, muito bem, nós estamos muito felizes com você que está com a gente hoje pela manhã. Dá um sinalzinho com a sua mão se é a sua primeira vez. Nós vamos levar um presente para você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos levar um presente para esse pessoal e vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito obrigado a você que tem feito parte da nossa central social. De alguma forma, né, você tem feito parte. Ontem foi um dia muito especial, central social funcionando aqui ao lado, DNA 1 funcionando aqui, DNA 2 funcionando aqui, curso de batismo funcionando. Na celebração das 10 nós vamos ter batismo agora também, e que bom, não é? Que bom que Deus tem abençoado e cuidado de cada um, não é? Esse tempo tem sido um tempo desafiador, não é, irmãos? Desafiador. Sempre que a gente conversa com alguém, alguém diz, né, olha, tem uns desafios aí na economia, tem uns desafios aí nessa área, nessa outra. É verdade, irmãos, existem mesmo vários desafios, não é? Mas eu preciso lembrar você que a igreja, ela é a resposta para esse tempo, amém, queridos? A igreja e o que a igreja faz, o que a igreja prega e o que a igreja manifesta são respostas para esse tempo, e nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor já nos pediu, né, como igreja, para nós avançarmos. Nós vamos começar uma série muito abençoada hoje, essa série que você está vendo aí, GPS, Guiados pelo Senhor. E eu quero convidar você para, durante essa série, você deixar assim o seu coração bem tranquilo, mas muito, muito atento a tudo aquilo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações. Porque, deixa eu lembrar você sobre algo,
é muito bom nós aprendermos a adorar, é muito bom nós aprendermos a glorificar, é muito bom nós estudarmos e conhecermos, não é? Várias linhas teológicas, em especial a nossa linha, não é? Que é uma linha teológica muito gostosa, pentecostal, arminiana. Isso é muito bom, mas tem uma coisa que é melhor do que tudo isso, e eu preciso lembrar você, melhor do que tudo isso, que glorifica mais ainda ao Senhor, é quando nós temos uma vida guiada pelo Senhor. É quando os nossos passos, as nossas decisões, aquilo que nós decidimos hoje para o nosso futuro, tudo isso é guiado pelo Senhor. Porque eu não sei você, quem é pai, quem é mãe aqui, talvez possa se familiarizar com o que eu vou dizer, não é? Que é quando você diz assim para o filho, não é? Você fala assim para ele assim, não faça, aí ele não faz. Você fala, que legal, obedeceu. Olha que gostoso, obedeceu. Aí você fala para ele assim, viu, faça. Aí ele faz. Você fala, olha que legal, obedeceu. Não é verdade? Eu ouvi dizer que conforme o tempo vai passando, né, é mais ou menos assim, né? Obediência, aí o fator desobediência vai aumentando conforme a idade da criança, né? Então ele vai ficando assim, né? O fator desobediência, não é? Mas quando obedece, quando toma uma decisão positiva, você olha e fala assim, olha, fico muito feliz, não é? Porque tomou uma decisão. O contrário também é verdadeiro, não é? Quando você olha para o filho e fala assim, olha, não faça isso, não faça. Aí o filho vai lá e faz. Você fala, puxa vida, não era para ter feito. Eu avisei que não era para fazer. E dependendo da idade fica mais sério, não é verdade? As consequências vão ficando mais sérias dependendo da decisão. Então agora eu quero convidar você para você se colocar no lugar de Deus. Quando Deus nos diz, faça ou não faça. Quando Deus nos diz, não é? Vá por esse caminho ou vá para outro. O que alegra o coração de Deus? É quando nós temos um sentimento e uma decisão de obediência. Então quando a gente olha para isso, né? Quando a gente olha para essa jornada nossa, essa caminhada nossa, eu não sei você, mas talvez exista na nossa caminhada, existe na minha e na sua, vamos imaginar que nós somos um livro, e aí dizem por aí, não é, que o primeiro capítulo do livro é o que desenha como o livro vai terminar. Dizem por aí que 92% das pessoas leem apenas o primeiro capítulo de um livro. Não sei se isso já aconteceu com você, né? Talvez os 8% que lê todo um livro está aqui hoje, todo mundo, não é verdade? Mas dizem por aí que 92% das pessoas leem só o primeiro capítulo do livro, né? E aí, quando chega no segundo, eles olham para o segundo capítulo, o segundo já fica um pouquinho mais chato, né? E algumas pessoas acabam indo lá para o último capítulo para ver o final do livro, não é verdade? Dizem por aí que isso é realidade, por exemplo, no livro de Jó. As pessoas leem o capítulo 1, um pedacinho do segundo e pula para o 42, não é? Porque a história de Jó, ela é desafiadora. Alguém já disse que as pessoas começam lendo a Bíblia em Gênesis, não é? Êxodo, e aí vai, não é? Levítico, Números, Deuteronômio, e aí Josué, e aí quando começa a chegar nas histórias, não é? Começa a chegar ali nas genealogias, esse é filho desse, daquele outro, diz que as pessoas diminuem a leitura, não é? E fala assim, acho que eu vou pular lá para o Novo Testamento, não é? Imagine que a sua vida fosse um livro, e nesse livro você quisesse esconder alguns capítulos desse livro, porque talvez em alguns momentos da vida, todos nós temos isso, alguém disse para nós assim, não põe o dedinho na tomada, e nós fizemos o quê? Colocamos o dedinho na tomada, e aí a gente quer esconder aquilo, né? Fala assim, não, eu não queria que ninguém soubesse que eu coloquei o dedinho na tomada. Alguém olhou para nós, né? Quem sabe nós fizemos até uma oração sincera e dissemos assim, Deus, me mostra qual o caminho, qual a direção, o que o Senhor quer de mim, nessa decisão que eu preciso tomar, ou nesse futuro que eu preciso viver.
e aí de repente você entendeu no Senhor que o caminho era vire à direita, né? Mas aí você olhou para a direita, você fez que nem o Ló. Lembra do Ló? O Ló está numa situação de decisão. O Abraão olha para ele e fala assim: Lózinho, escolha o que você quer, meu sobrinho. O que você quiser para mim tá bom, porque o lado que você for vai ser seu, e o lado que você for eu vou para o outro. O Lózinho fez o que, irmãos? Ele olhou e ele percebeu que um lado era muito mais bonito, vistoso, frutífero aos olhos dele do que o outro. E o que ele fez? Ele escolheu aquele lado. Lá na frente, os seus olhos, né, ficou comprovado que os seus olhos o enganaram, e ele acabou estando numa situação desafiadora. Quem sabe Ló, se fosse ele o escritor de Gênesis e não Moisés, Ló dissesse assim: viu, não escreva a minha história, não coloque a minha história no livro de Gênesis. Por quê? Porque, viu, não é muito bonita. Eu tomei umas decisões aí na minha história que não foram assim muito legais. Mas a verdade, queridos, é que nós até podemos esconder alguns capítulos da nossa história de algumas pessoas. Podemos esconder alguns capítulos da nossa história de nós mesmos, porque às vezes nós fugimos de nós mesmos. Não acontece isso com a gente? Às vezes fala: não, eu vou pensar em outra coisa, não, eu não quero pensar nisso mais, eu vou pensar em outra coisa, não é? Mas a verdade, queridos, é que Deus, Ele não está preocupado se nós vamos esconder dele ou não vamos esconder. Deus está preocupado em curar a nossa história, para que nós vivamos verdadeiramente o seu propósito no presente e no futuro. Amém, queridos? Quando a gente olha para isso, não é? Quando a gente vê essa realidade, o salmista vai fazer uma declaração a respeito do nosso futuro. E a declaração que ele faz é essa, e eu quero convidar você para nós lermos juntos. Vamos ler juntos o que o Senhor disse a ele? Vamos lá? Eu aconselharei. 4 palavras imperativas de Deus para a nossa vida. Olha lá: instruirei, certo? Vou te ensinar. Ensinarei. Eu vou aconselhar. E mais do que isso, eu vou cuidar de você. Existem 2 formas de você ir para um lugar. Só tem 2 formas. A primeira é você recebendo um mapa. Alguém te dá um mapa, seja eletrônico ou seja físico, em papel, não é? Alguém te dá um mapa e fala assim para você: viu, é lá que você vai. É só seguir o mapa. E aí você pega o mapa na mão, sozinho. Imagine só, não é? Você segue o mapa, você pega o mapa na mão e fala: eu vou sozinho em direção a tal lugar. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para São Paulo, né? São Paulo é um lugar para mim assim, hoje menos, mas ainda mas lá atrás era muito mais desafiador, né? Eu tinha assim uma série de estigmas. Eu falava assim: viu, tudo que eu não quero é ir para São Paulo, eu não quero, né? E aí um belo dia, né? Eu tinha uma empresa e eu precisei buscar mercadoria. Quem ia buscar não podia, eu precisei buscar mercadoria. Eu não podia mostrar medo para os funcionários. Eu ia falar assim: como é que eu vou mostrar medo para eles? Aí eu falei para o menino, né, que não podia ir, ele estava doente. Eu falei: viu, você consegue imprimir um mapa para mim? Naquela época, quando surgiram os mapas na internet, eu falei: você consegue imprimir um mapa para mim? Aí ele falou: consigo. Aí ele foi lá no fundo da loja, voltou com umas 8 folhas assim, umas 8 folhas. Eu falei assim: qual que é o mapa aqui? Ele falou: todas. Ele falou assim: ó, você vai seguindo aqui essa seta, você está vendo? Ó, vai seguindo. Você vai um olho no gato e outro no peixe. Eu lembro dele falar desse jeito. Você vai olhando o mapa e olhando a estrada, olhando o mapa, olhando a estrada. Aí eu falei: Senhor amado,
Como é que eu faço isso agora? Na minha cabeça eu já comecei a pensar, Marginal Tietê, 6 pistas, aquele monte de carro, gente e tal, né? E naquele tempo eles nem roubavam celular como rouba hoje, né? Que daí é um olho no gato, um no peixe e outro no bandido. Eu fiquei pensando, como é que vai ser? Eu fiquei pensando naquilo tudo. Aí, Rick, fui. Quando eu cheguei lá, eu vou contar um segredo para você não conta para ninguém. Eu parei um táxi, eu larguei mão do mapa. Eu parei um táxi, achei um taxista no comecinho da Marginal, falei assim para ele, viu, eu na Fiorino, falei para ele, eu preciso chegar em tal lugar, na Vila Mariana, alguma coisa assim, falei, eu preciso chegar em tal lugar, quanto que você cobra para me levar lá? Eu lembro que o salário mínimo naquele tempo era R$300, ele falou, eu cobro 80, eu parei assim, se fosse hoje, né, irmão, seria aí em torno aí dos R$600 mais ou menos, R$80, eu falei, bom, é melhor ser feliz do que ter razão, né? Eu pensei, tá bom, você me leva? Olha a coragem, irmão, se ele me leva para outro lugar, pense bem, né? Ele pegou, falou, é só me seguir. E aí eu fui com ele. E aí qual que era a minha regra? A minha regra é não perder o táxi. Ele está me guiando, ele está me levando pelo caminho. Então só tem 2 jeitos de você chegar no destino. Um jeito é você receber um mapa. Como é que a gente recebe um mapa? O pai, a mãe, alguém um dia falou assim, é por aqui que vai, é assim que faz desse jeito, e soltou você na estrada, falou, vai, o mapa está aqui na sua mão. O outro jeito, querido, é você ter alguém te guiando, alguém te levando. No meu caso, o segundo jeito custou mais caro, mas me trouxe mais segurança, eu não me arrependo em nada, né, de ter feito dessa forma. Talvez eu não conseguisse chegar do outro jeito. Qual que é a boa notícia para nós? Deus não está interessado em nos dar um mapa e nos soltar na estrada. Deus não está interessado em trazer você aqui num domingo, trazer para você uma palavra teórica e soltar você na estrada. Deus está interessado em ser o taxista, aquele que vai levar você até o destino, aquele que vai mostrar para você segurança, direção, é por aqui que vai, é por aqui que segue. E a boa notícia que eu preciso dar para você, querido, é que o custo disso é zero, o custo já foi pago lá na cruz do Calvário, aleluia. Você só precisa ficar de olho no taxista. Você só precisa ficar de olho no carro dele e não deixar ele se perder, não é? Ou você perder a direção em direção àquilo que Deus espera de você. Ora, o salmista está dizendo, Deus dizendo para ele, olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar e eu vou cuidar de você. Eu preciso fazer essa pergunta para você. Com tudo isso, o que mais que a gente precisa? Você já parou para pensar que na nossa jornada nós não precisamos ter fé para concluir todo o processo, porque o processo é longo demais? Nós precisamos ter fé para dar o primeiro passo. Nós precisamos ter fé, queridos, quando você vai subir um grande lance de escadas, você precisa ter fé para dar o primeiro passo, para pisar. Quando você dá o primeiro passo, eu não sei se você já percebeu isso, comigo isso funciona demais. É difícil dar o primeiro, mas depois que eu dou o primeiro, dificilmente eu paro. Difícil dar o primeiro, eu fico analisando, pensando e tal, né? E assim, eu falo, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer, como é que o Senhor quer? Mas a verdade é que depois que você pisa, o que é que acontece, Oséias? Você começa a falar, opa, eu dei conta de dar 1, dou conta de dar 2. São decisões na nossa jornada que vão fazer diferença na nossa história. E quando a gente pensa nisso, olha o que essa escritora disse, vamos ler juntos todos nós? Ninguém e eu não sei se você já percebeu, mas o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades, amém? Nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Todas as religiões do mundo, você vai perceber que eles planejam um Deus que cerca as pessoas, cerca. Você vai perceber em cada uma das religiões, as orientais principalmente, mas em todas as religiões, você vai perceber eles desenhando um Deus que cerca as pessoas, que diz assim, ó, não vá por aqui,
Não vá por ali, não faça isso, a punição é essa, se você fizer isso, você vai queimar em tal lugar, se você fizer isso, você vai ser punido por isso. Um Deus punitivo e um Deus que cerca, que levanta grandes muralhas para que as pessoas não passem por elas. O cristianismo é diferente. O cristianismo é uma religião, e nós podemos dizer que é uma religião no sentido muito positivo dessa palavra, de religar a Deus. O cristianismo é a única religião do mundo onde Deus se apresenta como Deus salvador do pecador, transformador daquele pecador que não tinha mais vida e agora tem, e enviador do pecador. Ao invés de Deus nos trazer para dentro da realidade dele e falar assim, agora você vai ficar nesse cercadinho aqui, ó, Deus faz o contrário. Deus nos envia, Deus nos salva, Deus nos empodera, Deus nos transforma e Deus nos envia de volta. Por quê? Porque Ele sabe que nós vamos frutificar onde Ele vai nos plantar. Perceba, queridos, que talvez você olhe para trás e fale assim, viu, pastor, o meu passado não foi bom. Eu preciso dizer para você isso, bem-vindo ao time, o seu e da torcida do Bangu, lá do Rio de Janeiro. Não foi bom, não é verdade? Mas eu preciso lembrar você, nós não estamos aqui falando sobre um evangelho de passado, nós estamos falando sobre um evangelho de transformação, aleluia, e de um novo futuro, uma nova história. E quando a gente olha para isso, queridos, a gente precisa lembrar o nosso coração todos os dias. Eu queria que você lembrasse o seu coração a respeito disso. Declare isso comigo, a minha história ainda não acabou. Declare isso como verdade, a história da minha casa ainda não acabou. Declare isso como verdade, a história do meu chamado ainda não acabou. Aleluia. Deus é um reconstrutor tremendo, aleluia. Deus é um reconstrutor poderoso e perfeito, Ele sabe exatamente como fazer de novo e melhor do que foi feito lá atrás. Nós vamos caminhando nessa nossa série, e a primeira coordenada de Deus para nós, né, do nosso GPS, é essa coordenada: comece de onde você está. E o comece de onde você está tem a ver, queridos, com nós tirarmos alguns estigmas do nosso coração. Às vezes nós acreditamos que nós precisamos fazer grandes passos, grandes decisões, está tudo pronto, tudo preparadinho para a gente começar essa nova história. Não é assim. Olha o que diz o texto de Zacarias, vamos ler juntos todos nós? Pois aqueles O que esse texto está contando para nós? A história de um templo que quando você olhava para ele, diante do templo grandão lá de Salomão, suntuoso, poderoso, magnífico, feito com as melhores pedras, feito com as melhores madeiras, feito com grandes recursos financeiros, muito ouro, muita prata, muita coisa boa. O templo, agora o segundo templo, era muito pequeno. Então o que estava acontecendo? O povo havia sido levado cativo para a Babilônia, ficaram lá de 67 a 73 anos, numa média, 70 anos, né? Como se fôssemos declarar isso como média, 70 anos. O povo havia ficado cativo lá. Você sabe que eles vieram e eles voltaram para a terra em algumas levas de pessoas. Dentre essas levas de pessoas vieram homens sábios, homens trabalhadores, homens que iriam reconstruir a terra. O salmista vai declarar a respeito disso, quando ele fala a respeito da volta do povo para a terra. E aí ele fala algo muito interessante, ele fala: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja,
quando nós fomos devolvidos para a nossa terra, nós ficamos como quem sonha. Ele fala: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo, e no nosso coração um novo cântico. Só que no finalzinho do salmo, o salmista diz assim, e ele fala sobre isso: quem sai andando e chorando, levando a preciosa semente, voltará trazendo consigo a sua grande colheita. Tem um pano de fundo nisso tudo. A terra ficou 70 anos sem cultivo, a terra estava seca, a terra estava dura, a terra estava ociosa e a terra não estava bem cuidada. Quando eles voltam para a terra e eles vão cultivar a terra, é muito difícil. Primeiro, porque eles não têm ferramenta. Segundo, porque não têm expectativa. Eles têm poucas sementes. Então, conta-se que há um pano de fundo nessa história, que era o quê? O povo cavucando a terra com a mão, jogando a semente e regando a semente com suas lágrimas. Por quê? Porque havia um misto de alegria de ter voltado e um misto de tristeza porque a terra não era boa. E aí o salmista declara o quê? Quem sai andando e levando a preciosa semente com lágrimas, voltará trazendo consigo uma grande colheita. O que o povo faz então? Começa a prosperar, as coisas começam a dar certo porque eles ouviram o Senhor. E aí eles decidem o seguinte: nós precisamos construir um templo, precisamos levantar um templo ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Que decisão maravilhosa! Então uma das primeiras coisas que eles fazem é desenhar no chão um novo templo. Ora, eles aprenderam que não adiantaria construir um templo do tamanho do templo de Salomão, afinal de contas eles não tinham recursos para isso. Vamos construir um templo menor, vamos fazer um templo dentro das nossas possibilidades, mas que engrandeça ao Senhor. Então eles desenharam lá no chão, começaram uma pequena construção. Só que aí, eu não sei se você já percebeu, sempre que a gente toma uma decisão positiva em direção a Deus, vem outras possibilidades que nos distanciam de Deus. Você já percebeu isso, não? Geralmente funciona assim. Quando você decide por Deus, por uma vida com Deus, geralmente algumas coisas vêm do outro lado para poder levar você em direção a outros caminhos. E aí o que aconteceu? Veio sobre eles uma coisa maravilhosa: a prosperidade. E você pode olhar e falar assim: pastor, mas a prosperidade deveria aproximar o povo de Deus. É verdade, mas para algumas pessoas, e para eles foi assim, a prosperidade não os aproximou de Deus, a prosperidade os afastou de Deus. Olha que coisa esquisita, irmão. Eu tenho para mim que a prosperidade deveria nos aproximar do céu. Falar: oh Deus, como o Senhor é bom, Senhor, como o Senhor tem me abençoado, eu quero ser grato, eu vou me aproximar mais do Senhor. Mas naquele ponto, naquele tempo, a prosperidade os afastou de Deus. Eles deixaram o templo lá de lado e eles foram cuidar da sua vida. A Bíblia vai dizer, Ageu conta essa história, que eles estavam cuidando das suas casas, dos seus negócios, da sua vida pessoal, e deixando tudo que era relacionado à casa de Deus em segundo plano. E aí o templo ficou lá, ou o desenho, a primeira estrutura ficou largada lá, naquele cantinho. E então eles tinham no coração o seguinte: quando eles passavam por lá, eles estavam andando, e eles passavam por lá e davam uma olhada, alguém olhava e falava assim: esse templo perto do templo de Salomão não é nada. Esse templo perto do que Salomão construiu, isso aí não é nada. Os vizinhos vinham de outros países, olhavam e falavam: o que vai ser aqui? É uma meia água? Falava: não, aqui vai ser um templo dedicado ao Senhor. Viu? Vocês estão de brincadeira, que vai ser desse tamanho? Olha o templo de Salomão, que tamanho que era, vocês vão fazer um negocinho desse? Isso foi desanimando o coração deles. Isso foi desanimando o coração, foi desanimando. Só que o Senhor não abre mão de uma direção clara. O Senhor não abre mão daquilo que é a sua vontade e o seu propósito. Então o Senhor começa a fazer o quê? Começa a instigar o coração deles.
começa a ensinar, começa a instruir, começa a aconselhar, começa a cuidar, e em um dado momento, queridos, vem uma palavra para aquele povo, e o Senhor olha para eles e diz assim para eles, lá em Ageu capítulo 2, chegou a hora de vocês reconstruírem, e alguém olha e diz, mas é muito pequeno, e o Senhor faz uma declaração sobre as pequenas coisas, e a declaração é mais ou menos essa: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Enquanto você está olhando para o passado e pensando que o seu futuro não pode ser melhor, Deus está dizendo para você: os melhores dias da sua vida estão diante de você e não atrás de você. Aleluia! Porque, queridos, é a promessa do céu sobre as nossas vidas. Não abra mão de tomar boas decisões porque alguém disse que não vai dar certo, porque alguém falou que não vai funcionar, porque alguém disse que no passado era melhor. Não abra mão. Os melhores dias, aleluia, estão diante de nós, e nós vamos viver esses melhores dias. Até porque os dias que estão atrás não dá para voltar lá para resolver mais. Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas. Quem sabe no seu coração você olha e fala assim: nossa, eu quero fazer tanta coisa, quero decidir sobre tanta coisa, mas deixa eu contar um segredo para você. O segredo da vida não está em grandes realizações. O segredo da vida está nos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes. O segredo da vida está nas pequenas coisas. Quando você olha, e esse tempo é propício para isso, você olha, por exemplo, para os grandes eventos mundiais, como uma Copa do Mundo. Você olha e fala assim: nossa, não é verdade? Que coisa extraordinária. Um estádio com 80 mil pessoas aplaudindo 22. Que coisa extraordinária, que negócio fantástico. Deixa eu lembrar você, aquilo é um negócio que acontece em 1 milhão. Grandes coisas como aquelas acontecem em 1 milhão. Os 22 que estão ali dentro são poucos em milhões. Mas você já parou para pensar, há quantos anos eles estão planejando aquilo para ficar bonito daquele jeito? Quantas pessoas tem nos bastidores daquilo, para fazer aquilo funcionar e ficar bonito daquele jeito? Você já parou para pensar nisso? Alguém está olhando lá, assistindo a nossa live agora, e está pensando: nossa, como está ficando bonito a live lá da Central. É verdade. Mas você que está ouvindo aí, você que está me ouvindo, você está prestando atenção na pregação, talvez você não esteja percebendo que o Bid está carregando um negócio de 2,5 kg ali, está ficando forte o Bid agora, 2,5 kg de equipamento, que a Thalia está ali, atrás da câmera. Você nem sabe quem é a Thalia, talvez, porque você está aí e não está vendo. Você não sabe que o Fábio está ali atrás da outra. Você não sabe que teve gente que chegou hoje aqui, era 6h20 da manhã, abrindo a igreja para preparar tudo. São pequenos detalhes que fazem grandes efeitos, não são grandes coisas separadas. E às vezes a gente olha e fala assim: porque eu quero fazer algo assim tão extraordinário, e aí você toma grandes decisões hoje, e de repente você não consegue cumpri-las amanhã. Sabe qual é o sentimento que vai gerar em você? Frustração. Viu? Lá em janeiro, o pastor fez 12 dias de jejum direto lá, eu quero fazer 12 dias também. Uma boa ideia. Mas se você conversar comigo, eu vou falar assim: viu, vamos começar com um dia primeiro? Faz um dia. Deu certo? Deu, pastor. Nossa, pastor, senti uma dor de cabeça. Exatamente. É exatamente assim que vai ser. Nossa, pastor, senti uma fome, era meio-dia, o meu corpo parecia que se me colocasse assim, um cavalo, um boi na minha frente, eu matava e comia. É mais ou menos assim que vai ser no começo. Agora vamos tentar com 1,5 dia, com 2. A segunda coordenada da nossa série, nós precisamos cuidar dos detalhes. Porque quando você cuida de coisas pequenas, você faz bem feito. Agora, quando você decide cuidar de coisas grandiosas sem estar preparado, como é que acontece? A gente faz mal feito. E fazer mal feito não é o melhor,
não é o ideal. Olha o que diz esse texto, vamos ler juntos todos nós? Vamos lá, 1, 2 e... Diante disso... Mas nada não puderam achar. Jamais. Olha que coisa extraordinária. Daniel foi escolhido pelo rei Dario como um dos sátrapas, né? Um dos governadores ali, vamos dizer assim. E de repente, existiam regras que precisavam ser seguidas. Só que eu não sei se você já percebeu, gente fiel causa muito estrago, sim ou não? Causa. Gente fiel causa muito problema, principalmente para quem é infiel. Porque o fiel é um caso à parte. O fiel é um negócio assim, viu, problema demais. Você insere ele num ambiente, o fiel num ambiente, o ambiente é sujo. De repente, ele começa a limpar o ambiente, porque ele não gosta de sujeira. O fiel é um problema, você insere ele num ambiente corrupto, daqui a pouco a corrupção cessa, porque ele não gosta de corrupção. O fiel é um problema. Imagine só, queridos, o texto não conta toda a história, mas nós podemos pensar na história. Daniel, no começo da sua chegada em Babilônia, Daniel toma algumas decisões. Estão lembrados das decisões que ele toma junto com seus amigos? O Daniel toma algumas decisões, e uma delas que ele toma, ele era muito jovem, é que ele não gostaria de se contaminar com a comida do rei. Eu pergunto para você, irmão, imagine só, alguém chega assim com uma picanha bem gostosa para você, bonita, com a farofinha, né? Eu estou parecendo um candidato, né, irmão, quando eu estou falando isso aí. Me ajuda, Deus. Tá, pode ser contra filé, irmãos, para não parecer muito, tá? E aí, irmãos, alguém chega com aquela carninha bonita, churrasquinho assim, cheiroso, gostoso, tal. E aí vem o outro, do outro lado, e fala assim para você, viu, eu trouxe um prato para você de chuchu, cenoura, brócolis, e você olha os dois pratos, viu, pera lá, a não ser que você esteja numa dieta rigorosa, eu tenho certeza que a sua decisão vai ser para o lado mais saboroso, sim? Não é isso? Vamos para o lado mais saboroso, esse é o grande desafio nosso. Daniel olhou e falou assim, viu, eu não quero, porque isso daqui foi entregue aos ídolos, eu quero isso daqui. E aí alguém olha para ele e fala assim, viu, mas aí vocês vão ficar fracos. Ele fala, viu, vamos fazer um propósito. Se eu ficar mais fraco que os outros comendo legumes e verduras, o senhor pode tomar uma decisão a respeito de nós, não tem problema nenhum. E o final da história, queridos, é que Deus honra a decisão de Daniel, e aí Daniel é colocado como prefeito de uma das regiões. Imagine só, irmão, vamos lá, Daniel manda e desmanda na região. Alguém chega para ele e fala assim, Daniel, nós precisamos construir uma ponte. Se você escolher a nossa empresa, a nossa construtora pode ajudar você aí numa questão aí relacionada ao seu futuro. Daniel fala, não. Viu, mas o outro aqui, o vizinho já fez. Daniel fala, mas eu não faço. Aí alguém chega para o Daniel e fala assim, Daniel, viu, eu tenho uma proposta irrecusável para você, Daniel. Daniel fala, eu não gosto de proposta irrecusável. Eu não gosto de proposta irrecusável. As pessoas às vezes pensam que Daniel foi escolhido, e isso que foi dito a respeito dele, é porque Daniel era crente. Não, não é, irmão, por isso. Não é porque Daniel era crente,
É porque, além de crer em Deus, Daniel também era ético, Daniel também era honesto, Daniel também era bom pagador, Daniel era uma pessoa amável, Daniel era uma pessoa firme nos seus propósitos, Daniel não voltava atrás independente das picanhas que lhe eram oferecidas. E aí alguém vai tomar e dizer o seguinte, falar, viu, nós precisamos achar um defeito no Daniel, precisamos achar um problema nesse rapaz. Irmãos, eles procuram de todos os lados, fizeram várias propostas para Daniel, mas Daniel não se curvou a nenhuma delas, a ponto deles olharem e dizerem assim, olha o que diz o texto, irmãos, olha lá, não puderam achar falta nele, porque ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Você já parou para pensar que isso não é uma decisão que a gente toma da noite para o dia e resolve, viu? Não, agora Daniel é diferente. Não, é uma decisão diária. E essa decisão diária, queridos, tem a ver com caráter. Vamos ler juntos o que é caráter? O caráter... Amém ou não amém? Isso é caráter. E caráter, deixa eu lembrar você sobre algo biológico. Personalidade nasce com a gente. Personalidade vem de um negócio na biologia chamada genótipo ou genotipo, como você preferir. Você tem 2 filhos. Quem tem 2 filhos aqui me ajude. São iguais? Não. Personalidade. Nasce com os bichinhos, não é verdade? Você olha e fala assim, nossa, não é possível, foi criado no mesmo ambiente, no mesmo lugar, são diferentes. Isso se chama genótipo, nasce com eles. Agora, caráter é adquirido, caráter é fenótipo, lá na biologia, é outra coisa. E o fenótipo, o caráter, na biologia, é adquirido ao longo do tempo. Baseado em quê, pastor? Irmão, baseado numa série de coisas, mas principalmente num negócio chamado exemplos. Exemplos. Ensinamentos baseado em exemplos. Ora, obviamente, o Senhor alcança pessoas que, mesmo tendo sido criados em ambientes inóspitos do ponto de vista do caráter, são transformadas pelo Senhor e se tornam pessoas maravilhosas. Amém, queridos? O nome disso é conversão. Mas a grande maioria das pessoas que foram criadas em ambientes assim, mesmo após a conversão, vão ter falhas de caráter e precisam tratar isso todos os dias da sua vida. Por quê? Porque foram criadas nesses ambientes. Então, quando Daniel cresce, Daniel está crescendo num ambiente inóspito do ponto de vista do caráter. Babilônia. Só que quando ele olha para tudo isso, queridos, ele vai entender o seguinte: ou eu honro a Deus, ou eu honro a mim mesmo. Qual foi a decisão que Daniel tomou? Eu vou honrar a Deus, mesmo que isso me custe algumas coisas. E quando Daniel faz isso, Daniel faz mais ou menos o que dizia Aristóteles, e Aristóteles vai dizer o seguinte, vamos ler juntos? Somos aquilo mais um hábito. Alguém já disse que nós gastamos 21 dias para readaptar a nossa mente ou o nosso corpo a um novo hábito. Você pode sair daqui agora decidindo o seguinte: eu quero orar 1 hora todos os dias. Que decisão maravilhosa. Se amanhã, quando você começar a sua primeira hora, depois de 10 minutos, você não sentir assim, cansado, me conte o segredo. Me conte. Por quê, pastor? Porque na verdade você deveria começar com 5 minutos amanhã. Na terça, 10. Na quarta, 15. Na quinta, 15 de novo, até você chegar nessa 1 hora. Fazendo o quê? Hábito diário. Nós precisamos gerar em nós hábitos que nos lembrem ao céu. Amém, queridos? Se você vive uma vida terrena todos os dias, eu preciso lembrar você
Vir aos domingos à igreja não lhe fará mudança nenhuma, porque você vive uma vida terrena todos os dias. Você pode gostar da pregação, você pode gostar do louvor, você pode gostar do ambiente, mas a sua vida é terrena. O que vai fazer você ter mudanças, o que vai fazer você realmente entender o propósito de Deus para a sua vida, é tomar decisões relacionadas ao céu todos os dias e não só ao domingo. Se a gente não lembrar disso, o que vai acontecer? Nós vamos fazer como uma tal de Marta fazia, muita coisa ao mesmo tempo, e na verdade não chegava a lugar nenhum. A coordenada 3 nossa é essa: priorize uma coisa só, porque só o que é necessário precisa ser feito. Quando você olha para o texto, olha o que diz o texto, vamos ler juntos todos nós? Respondeu Marta: deixa eu fazer um convite para você. Quando falece, um membro da família mais velho, e esse membro da família tem alguma posse, é feito lá o advogado, você procura um advogado, tem um tempo para fazer isso, e aí o advogado, Miriam, vai fazer um negócio chamado inventário, não é isso? O que é um inventário? O inventário é juntar tudo o que está relacionado ao nome daquela pessoa que faleceu, é juntar tudo o que era, quanto que vale, quanto que não vale, como é que está, como é que não está. Do outro lado, isso nunca dá problema, irmão? Não dá problema, ninguém briga por essas coisas, graças a Deus. E aí do lado de cá pegam os herdeiros, certo? E os herdeiros são aquelas pessoas que vão receber o inventário. Aí imagine só, que na hora de fazer o inventário, o advogado fala assim, viu, essa casa vai colocar no inventário? Não, essa não, coloca essa não, vamos fazer só aquelas outras. Pode fazer assim, Miriam? Não pode, Ou você coloca tudo, ou depois você vai ser penalizado lá na ponta. Eu quero desafiar você a fazer um inventário. Nós precisamos fazer um inventário da nossa vida. E nesse inventário, nós precisamos colocar 3 colunas, assim pega uma folha de papel lá na sua casa, e coloca 3 colunas no seu inventário. Na coluna A, você vai colocar em cima assim, escrito assim na coluna A, o que parar. Na coluna B, você vai colocar assim, o que começar. E na coluna C, você vai colocar o que continuar. E aí você vai perceber, queridos, que vai ter um monte de coisa na coluna A, que você vai falar, nossa, eu nem precisava disso. Eu nem precisava disso. Eu nem precisava disso. Isso também eu não precisava. E você vai percebendo que aquilo que você precisa começar, você fala assim, nossa, eu preciso fazer tanta coisa. Não, você vai identificar algumas coisas muito simples para começar. Já parou para pensar? Você poderia colocar na coluna C uma decisão só uma. Imagine você coloca na decisão C assim, para alguém coloca assim, ser honesto. Olha que decisão maravilhosa. Alguém vai colocar na decisão C uma coisinha só, a alimentação saudável, já vai melhorar muito a vida. O outro vai colocar na decisão C aqui, o que começar, orar uma vez ao dia, ler um texto bíblico por dia, uma decisão. Agora, o que nós geralmente fazemos? Nós queremos resolver tudo de uma vez. E quando a gente quer resolver tudo de uma vez, as coisas não acontecem do jeito certo. Olha o que o salmista vai nos indicar. Vamos ler juntos? E a peço para admirar aí a beleza do Senhor no seu tabernáculo. Qual que é o pedido do salmista? Uma coisa. Qual que é a sua uma coisa hoje? Qual que é a sua uma coisa que você vai deixar hoje? Qual que é a sua uma coisa que você vai começar hoje? Qual que é a sua uma coisa que vai mudar a sua vida de maneira tão extraordinária que você precisa fazer? E eu preciso lembrar você sobre algo.
eu não consigo fazer por você, e você não consegue fazer por mim. Por quê? Porque nós temos na nossa mão um poder chamado livre-arbítrio, que é o poder da decisão. É o poder da decisão. Quando você olha para a batalha, e aqui nós temos um texto sobre uma batalha, Acabe faz uma pergunta a respeito da batalha para o profeta. O Acabe gostava muito de terceirizar as coisas, e às vezes a gente gosta de terceirizar também. Você já percebeu ou não? A gente gosta de terceirizar. Já viu a terceirização gospel? Como é que funciona? Ore por mim. Você pode orar por mim? Claro. Mas eu gosto de perguntar para as pessoas: e você? Está orando por você também? Porque é muito fácil outro orar por nós, não é verdade? Não é? Alguém uma vez falou assim: eu vivo da fé. Eu falei: mas como é que funciona isso? Eu vivo da fé dos outros. Os outros têm mais fé do que eu, então eu vivo pela fé. Não, isso não é viver pela fé. Romanos 1,17, é outra coisa. Quem é o protagonista da nossa história? Nós somos os protagonistas da nossa história, amém, queridos? Deus está nos guiando e nos direcionando, mas quem está sentado no volante é você. Quem está ali, querido, querida, é você. Acabe faz uma pergunta, e ele fala assim: profeta, pergunta para Deus quem é que vai começar a batalha. O profeta olha para ele e fala: você, rei, você é o líder, você não pode abrir mão disso, rapaz. Eu me lembro da história de Saul morrendo de medo de Golias. O Davi fala assim: eu vou para a batalha, porque ninguém pode desafiar o exército do Deus vivo, aleluia. E aí você vai perceber, e você vai entender, queridos, que quando você decide tomar decisões, o texto de Romanos capítulo 8, verso 28, vai fazer sentido na nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu quero que tudo coopere, mas eu não quero fazer. Eu quero desafiar você a tomar 3 decisões nessa manhã, a respeito da única coisa que você precisa fazer. Primeiro é se levantar. Está na hora de você se levantar e ser protagonista da sua história. Eu quero convidar você, querido, a ir em direção à presença de Deus, porque é lá que você vai receber direção para a sua vida, amém ou não amém? Eu quero convidar você, querido, a ir para a sua batalha, ainda que ela seja difícil, a ir para a sua batalha, ainda que ela seja complicada, a ir para a sua batalha, ainda que ela seja desafiadora. Deus estará contigo por onde você passar, aleluia. O que nós não podemos fazer, pastor? Nós não podemos ficar prostrados esperando as coisas acontecerem do jeito do mundo, porque alguém está tomando decisões por nós, e talvez esse alguém não nos ame tanto quanto Deus ama. Se você consegue olhar para isso, se você consegue olhar para essa verdade, eu quero convidar você a se colocar de pé para nós pensarmos juntos sobre aquilo que Deus quer de cada um de nós. Existem pelo menos 3 princípios fundamentais para nós escrevermos essa história hoje. E o primeiro princípio, querido, é o destino, é para onde nós vamos. Para onde é que nós vamos? Diga comigo: eu vou para a glória de Deus. Olha o que diz Colossenses 3,17, vamos ler juntos todos nós? Tudo, seja em palavra, façam-no, dando por meio dele. Tudo o que você faz é para a glória de Deus, amém ou não amém? Você não é cristão das 8 às 9h30, você é cristão o tempo todo. Segunda verdade, queridos, sobre a nossa jornada, nós precisamos entender isso. O nosso coração precisa estar repleto de boas motivações. Olha o que diz, queridos, Provérbios 16:2, vamos ler juntos? Você pode... Não dá para esconder nem ações, nem intenções do Senhor. É Ele que sabe. Glória de Deus, boas intenções, e terceiro, nós precisamos da aprovação do céu. Vamos ler juntos, Gálatas 1:10?
Amém? Talvez você olhe para o passado e diga assim: o passado não é bom. E quando eu planejo o futuro, as pessoas dizem que não vai dar certo, porque o passado não é bom. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu capitão, o seu Senhor, está escrevendo uma nova história para a sua vida. Oh, Ramassuriande Koulabas. O seu Deus não abriu mão, ainda que o passado não seja bom, Ele não abriu mão de caminhar ao seu lado para esse futuro extraordinário, aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero abençoar cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, Senhor. Eu sei, ó Deus querido, que o Senhor tem planos extraordinários, e que às vezes, ó Deus querido, as confusões, as informações variadas trazem para o nosso coração o sentimento de que nós não vamos avançar, não vamos chegar, não vamos conseguir. Ó Deus querido, nós somos tentados a parar, ou tentados a fazer mais do que nós conseguimos, Pai. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero abençoar os teus filhos, Senhor. Eu quero pedir direcionamento, orientação do alto. Eu quero pedir, ó Deus querido, agora, Pai, que o Senhor remova tudo aquilo, Pai, que está nessa mente, trazendo confusão, ó Deus querido, e não permitindo que a Tua vontade se cumpra. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, começa a direcionar, Senhor, começa a orientar, ó Deus, traz clareza, traz propósito, traz, ó Deus querido, direção, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu, Pai, creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, creio que o Senhor está fazendo algo novo e extraordinário sobre a vida deste teu filho e desta tua filha, e aqueles que creem digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra poderosa ao nosso coração. Você escutou a última frase que o pastor Heitor falou aqui? Que o seu capitão está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. E deixa eu te dar um detalhe. Essa nova história começou, na verdade, sendo escrito lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, essa nova história começou a ser escrita. E tudo aquilo que tinha para dar errado na nossa vida foi cravado na cruz do Calvário. E creia isso no seu coração nessa manhã. O Senhor está direcionando a tua vida, está direcionando a tua família, está direcionando os teus negócios. Tudo que envolve a sua vida está na mão do capitão do barco aqui nessa manhã. E eu quero convidar você para nós participarmos da ceia nesse momento. Pegue o pão
Esse pão, até esse momento, ele era um pão comum, que foi feito por alguém ou alguma indústria. Mas a partir dessa oração ele passa a ser símbolo do corpo de Jesus que foi entregue lá na cruz do Calvário. E esse símbolo que nós iremos participar aqui nessa manhã, ele representa a comunhão dele conosco. Então todas as vezes que nós participamos desse momento, nós testificamos a comunhão do Senhor conosco. Amém? Vamos orar pelo pão nesse momento, e você poderá então participar dessa comunhão com o Senhor que Ele fez pela tua vida lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que depois de Ele tomar esse pão, Ele o partiu e disse para que os seus discípulos pudessem participar com Ele naquela ceia. E isso é a mesma coisa para nós aqui nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus, nós queremos Te agradecer por esse momento, por mais um dia podemos participar, Senhor, deste momento com o Senhor, de testificarmos, de estarmos debaixo dessa comunhão poderosa que o Senhor tem conosco, Pai. Que neste momento nós apresentamos esse pão, ele passa a ser agora símbolo do sacrifício maior que qualquer outra pessoa não teria condições de realizar lá na cruz do Calvário. E eu quero Te dar uma palavra de agradecimento, Pai. Muito obrigado por morrer e nos salvar e nos dar a oportunidade de estarmos aqui adorando e exaltando o Teu nome. Podeis participar nesse momento. Glória a Deus. Só lembrando, irmãos, que nós temos uma celebração à noite. Ela está sendo gravada para que os irmãos possam participar também. Você que está na sua casa, essa oração que nós realizamos aqui, você que já serve ao Senhor, já é batizado, você poderá participar, porque essa oração que eu faço aqui nessa manhã se estende aos elementos, ao pão e ao suco que você poderá estar utilizando na sua residência, tá bom? Então agora nesse momento nós estaremos orando também aqui pelo cálice. Esse suco de uva, irmãos, era um suco de uva comum também, que está aqui nas minhas mãos, mas a partir dessa oração ele passa a ser símbolo do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Esse sangue poderoso. Talvez você entrou pela primeira vez aqui nessa noite, aliás, nessa manhã, na igreja, mas esse sangue que foi derramado pela minha vida, também foi derramado pela sua. Por isso, nessa manhã, se você tem a oportunidade, entregue sua vida ao Senhor Jesus e entre debaixo do poder desse sangue, sangue purificador de pecado, sangue que nos liberta de tudo aquilo que estava sobre nós, porque Jesus assumiu o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Após essa oração, você também poderá participar do cálice. E ao cálice ele diz: tendo tomado o cálice, semelhantemente depois de tomar o cálice, ele abençoou, ele consagrou e disse para os seus discípulos participarem, mas de uma forma interessante,
que aquele momento era para ser feito todas as vezes que nós nos lembrássemos da sua morte lá na cruz do Calvário. Então esse momento é um momento de lembrança, é um momento de nós considerarmos que realmente nós fomos salvos e estamos salvos através do sangue de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está esse cálice nas minhas mãos, e eu oro, Senhor, tanto por esses cálices que estão aqui nas mãos dos meus irmãos, aqui na igreja hoje presentemente, como os nossos irmãos que estão nos assistindo, estarão nos assistindo, Senhor, à noite, que o Senhor possa sobre a vida deles também alcançá-los. Então nós consagramos ao Senhor, entregamos na mão do Senhor esse cálice agora que representa o teu sangue, Pai. Eu quero te agradecer por mais esse momento, Pai, por esse sacrifício, por tudo que o Senhor fez por nós, por nos lavar do nosso pecado, por perdoar os nossos pecados através desse sacrifício. Senhor, como disse Davi, que o Senhor pudesse lavá-lo, limpá-lo como em sopa, Pai. Que agora nesse momento o Senhor possa lavar a nossa vida, Pai, purificar o nosso ser, porque nós sabemos que em condição humana nós somos limitados, mas debaixo da Tua graça nós somos purificados, justificados para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Eu te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Podeis participar. Louvado seja Deus. Que você tenha um mês de julho exponencial em nome do Senhor Jesus, amém? Eu espero você semana que vem para a nossa segunda mensagem dessa série GPS. Acho que vai estar o tema aí na retaguarda para você. Olha lá, o poder estratégico da pausa, tá bom? Deixa-me dar algumas informações antes de você sair. A primeira delas é que se você tomou uma decisão por Jesus hoje, voltar para Cristo, fazer parte da nossa família, passe lá no balcão. As meninas vão orientar você sobre essa nova jornada e os novos passos que você precisa tomar daqui para frente. Nós vamos te ajudar e te apoiar nessa jornada boa. Segunda informação, Central Social, toda a parte social nossa aqui, não é? Nós temos aqui um pastel aqui do lado, na casa, bem gostoso, preparado, esperando você ali também, caso você queira. Passe lá, ajude nós fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. E a terceira, que eu acho que é a mais importante, tá bom? É quando você sair e se o seu carro estiver no estacionamento e você for ficar conosco aqui no pastel ou para o batismo agora, eu vou pedir para você, tá bom? Ajudar a gente com relação ao seu carro. Caso você for sair, tirar o carro rapidinho lá, porque o pessoal está chegando e nós vamos já nos organizando
para a próxima celebração, tá bom? Levante-se suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos declaram: amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Que culto abençoado, tivemos aqui momentos extraordinários. E eu estou aqui com o Abner, eu queria saber de você, como que foi esse culto para você? Compartilha para a gente. Hoje nosso culto foi abençoado, foi uma bênção. Hoje nós sabemos que nós temos um capitão que possa nos guardar, nos guiar e nos mostrar o caminho melhor para nos seguir, né? Tá animado semana que vem para o segundo episódio? Posso contar com você aqui? Com certeza. Estamos aqui semana que vem, domingo vai ser uma bênção novamente, né? Amém. É isso, meus irmãos, GPS, guiados pelo Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra vai produzir frutos. Então compartilhe com algum amigo. Eu tenho certeza que em algum momento você lembrou de alguém. Essa é uma oportunidade para não ficar guardado só com você, mas repassar a bênção. Essa semana, você que tem a oportunidade de nos visitar pessoalmente, terça-feira, a partir das 19 horas, temos o curso de dança para as meninas. Quinta-feira, às 20 horas, culto da fé, Escola Bíblica Kids para crianças a partir de 3 anos, Level Up. E no domingo, celebrações às 9 e às 18 horas, com celebração Kids. E na semana que vem, às 18 horas, teremos também a transmissão ao vivo. Vamos juntos, amém? Amém.
Não perca, será um momento extraordinário. Abra seu coração, alinhe sua mente. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse momento tão especial.